Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sheila Vitorino, eu sou cantora e compositora para honra e glória de Jesus. Faço muitas canções, muitos louvores, tenho um CD gravado, As Promessas, tem bastante louvores no YouTube para quem quiser olhar. Também neste canal aqui tem bastante louvores, é para glorificar o nome de Jesus. Mas hoje eu não vim aqui cantar, não. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, da minha vida. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas por muitas pessoas, eu tenho visto no YouTube, tenho visto nos canais que Deus faz muitas coisas maravilhosas pelas pessoas, e eu fiquei com vontade também de contar o que Deus fez na minha vida, porque o que Deus faz nas nossas vidas é para todo sempre, é para ficar marcado na nossa história, é para nós passar para outras pessoas que talvez estejam esperando para ouvir é uma palavra, procurando, meu Deus, fala comigo de alguma maneira, usa alguém e talvez o meu testemunho vai falar contigo. Não repare os barulhos ao redor, é que eu tenho uma vizinha, dois vizinhos que estão em construção, então eles estão trabalhando, mas isso não me incomoda de jeito nenhum. Eu não vou editar o vídeo nem nada, vou colocar do jeito que eu vou gravar aqui, porque eu quero que você escute. Bom, o meu nome é Sheila Yara Vitorino da Silva, nome de casado da Silva. Eu tenho 37 anos, sou mãe de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. 2 filhos, o mais velho tem 20 anos, o outro tem 18 e a menina tem 17, tem 13. Sou casada com um homem de Deus que Deus me deu, um varão valoroso, músico na casa do Senhor. Minha filha é baterista, o meu filho mais velho é um pregador. O meu outro filho, Ismael, é músico também. Então, eu tenho uma família abençoada. Sou filha de pastor, de uma missionária. Minhas irmãs todas louvam o Senhor, minhas primas louvam o Senhor, meus primos louvam o Senhor. É uma família de levita total. Todos louvam o Senhor. E quando eu tinha 7 anos de idade, foi quando os meus pais verdadeiramente conheceram Jesus. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho atrás. Antes dos meus pais conhecerem a Deus, o meu pai, ele é natural de Porto Alegre. Então, com 5 anos de idade, meu pai perdeu seu pai e a sua mãe tinha 5 filhos pequenos, ele era o mais velho, de 5 anos, e tinha já 5, cada ano um. Então ela se viu sozinha quando o esposo dela faleceu de bebida alcoólica, de cirrose, e ela se viu perdida. E era no ano de 1959, por aí. Ela não tinha recurso nenhum, ela não tinha o que fazer, e ela se viu obrigada a doar os seus filhos. Ela teve que doar seus filhos todos. Um para cada família, porque na época não tinha esse negócio de os irmãos ficarem todos juntos. Não tinha. Então, meu pai foi doado para uma família, o irmão dele para outra família, e assim se perderam. E nunca mais ele viu a mãe dele, nunca mais ele viu os irmãos dele. E ele foi doado para uma família que a família cuidou dele, mas eles eram muito rígidos com ele. Eles batiam muito nele, eles exigiam muito, era adotivo. Então, com 11 anos de idade, ele fugiu de casa, fugiu dessa família, veio para Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, ele ficou nas ruas de Porto Alegre, perambulando como andarilho, junto com outras crianças que andavam pelas ruas de Porto Alegre. E aqui ele ficou até os 13 anos de idade, pelas ruas, até que um dia um parque de diversão veio na cidade
E o dono do parque viu ele encostado em um brinquedo, parado, e viu que ele era menino de rua. E perguntou para ele: "Tu quer trabalhar comigo?" E ele disse assim: "Quero." Ele disse assim: "Então a partir de hoje tu vai trabalhar comigo." E a partir desse dia meu pai começou a trabalhar em parque de diversões, viajou pelo Brasil inteiro, viajou, conheceu todos os lugares, teve um abrigo, um lugar para ele morar. Mas a família dele ele nunca mais viu. Ele nunca mais teve nem notícia deles. E passando um tempo, meu pai já com seus 20 anos, foi para a cidade de Caçador, Santa Catarina, aonde minha mãe morava. Na idade de 17 anos ela tinha. 16 ou 17, mais ou menos. E lá eles se conheceram. Ela foi no parque, se olharam e começaram a namorar. Então, passado o tempo, eles foram morar junto. Eu nasci. Passado mais um tempo, 3 anos exatamente, nasceu minha irmã. E ali começou uma vida de tribulação. Aí meu pai começou a ficar viciado em jogos, começou a ficar viciado em tudo que gasta dinheiro, em tudo quanto é jogo de azar. E todo o dinheiro que ele recebia ia para os jogos. Ele perdia tudo. Às vezes ele ganhava, às vezes ele perdia. E então começaram as brigas. A minha irmã nasceu doente, nasceu com um problema no intestino e ela passava mais tempo no hospital do que em casa. Ela não conseguia se restabelecer a saúde dela de jeito nenhum, estava sempre doente. E a minha mãe começou a ficar muito angustiada com isso, muito triste, muito chorona, muito depressiva. Naquela época eles não falavam depressão, não tinha essa palavra, depressão. Então a minha mãe começou a ficar muito abatida, não queria mais nada. E o meu pai estava completamente perdido nos jogos. Minha avó, nessa época, meu avô já serviam a Deus. E estavam sempre orando pela família, querendo que Deus salvasse toda a família. E eu creio que Deus ouviu as orações da minha avó, do meu avô, porque hoje quase toda a nossa família serve a Deus. São poucos os que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, mas todos conhecem a verdade. Todos conhecem a palavra de Deus. Minha avó e meu avô já partiram para a glória, mas eu sei que as orações deles continuam até hoje. E então o meu pai e minha mãe começaram a brigar muito, e minha irmã doente, começou uma vida de inferno dentro daquela casa, não tinha paz. Eu era criança, nem era pequena, não me importava tanto assim, mas diz que foi uma época bem ruim para nossa família. E então, quando a minha irmã tinha 3 anos de idade, ela ficou muito mal mesmo. E né, naquela época, dos anos 80, mais ou menos, quando uma criança ficava no hospital baixada, os pais não podiam ficar junto. Tu largava a criança ali na porta do hospital, se ela ia ficar internada no hospital, tu só largava ela ali, eles te entregavam as roupas da criança e tu vinha embora. Só podia ir lá na hora da visita e voltar para casa. Tu imagina uma mãe deixar seu filho lá e não poder ficar lá junto. Então era muito horrível. A minha mãe vinha para casa, eu me lembro dela deitada na cama, chorando, sempre chorando, porque ela não conseguia, né? Como que ela ia ficar longe do filho? Deus me livre. E então, um dia a Michelle veio para casa, que é minha irmã, essa que era doente. Ela veio para casa e ela começou a ficar mal de novo. Começou a ter febre, muita febre. E o meu pai, nesse dia, chegou do serviço e não veio para casa. Ele chegou do serviço e foi direto para a mesa do bar, jogar bilhar. Era bilhar que eles falavam. E ele ficou jogando ali. E a Michelle começou a passar mal. E nós não tinha carro na época, nada. E aí a minha mãe falou assim: Sheila, vai ali com a tua prima no bar, vê se teu pai tá lá. Diz pra ele vir pra casa,
que a tua irmã não tá bem. E eu fui lá, né, com a minha prima. Pai, a mãe tá lhe chamando, a Michelle não tá bem. E o pai jogando. Tá, diz pra ela, tua mãe que eu já vou lá. Diz pra ela que eu já vou lá. Vai indo na frente que eu já vou. Aí eu fui. Mãe, o pai disse que já vem. Aí passou um tempo, nada. A mãe mandou de novo. A Michelle não tá bem. Mandou outra pessoa ir lá buscar ele. A Michelle não tá bem. Tem que levar ela pro médico. E o meu pai nada, nada. Quando foi umas altas horas da noite, minha mãe pegou a Michelle nos braços, morrendo, virando os olhos, totalmente desmorecida nos braços dela, e saiu correndo com ela. E foi até aquele bar onde meu pai estava. Paulo, a Michelle tá morrendo. Quando ele ouviu assim, a Michelle tá morrendo, ele jogou tudo que ele tava jogando, se levantou correndo, pegou ela nos braços assim, olhou, viu que ela tava só o branco do olho, assim, tava morrendo. E aí ele pegou ela nos braços e saíram correndo pro hospital, desnorteados da vida. Aí ele pegou ela nos braços, assim, e disse assim, Deus, se tu salvar minha filha, Deus, se tu der a vida para ela de novo a partir de hoje, meu Deus, eu abandono tudo isso, todos esses jogos que eu tenho perdido, todo o meu dinheiro, eu abandono tudo, Senhor, e vou para tua casa te servir. E foram pro hospital. Foi a última vez que a Michelle foi pro hospital. Nunca mais ela foi pro hospital. Tá viva até hoje. Uma baita de uma mulher. Mas aí, meu pai foi pra igreja. Ele cumpriu o propósito dele. Minha mãe sempre ia na igreja com a mãe dela, mas ela só ia. Ela não tinha um propósito com Deus, ela não queria saber de nada, ela gostava de fumar, ela gostava das vaidades dela e não se convertia de verdade. E o meu pai, quando ele aceitou Jesus, ele aceitou de verdade. E aí, a mudança que Deus fez nele, ele começou a ir na Casa da Benção, lá em Caçador. Ele começou a servir a Deus lá. O pastor, todos os cultos, o pastor falava assim, tem alguém para aceitar Jesus? Meu pai ia lá para frente, aceitar Jesus. Aí o pastor perguntava, tem alguém para aceitar Jesus? E o meu pai lá no banco, levantava a mão. E o pastor olhava assim, alguém quer aceitar Jesus? E o meu pai. Todos os cultos. E o pastor já ficava até, acho que revirando os olhos. Ai, de novo. Ninguém mais? Tá, irmão, vem aqui aceitar Jesus. Meu pai ia lá aceitar Jesus todos os dias, todos os cultos. E depois que ele aceitou Jesus, um dia, sabe o que ele fez? Era o dia do pagamento dele. Que aí ele já tinha saído do parque de diversão, tinha entrado em uma firma de carteira assinada, tudo. Aí, sabe o que ele fez? A minha mãe sabia o dia que ele recebia. Se aprontou eu e a Michelle, pra gente ir no mercado fazer rancho, porque era o dia que ele ia receber. Aí, quando ele chegou em casa, tava todo mundo pronto. Vamos no mercado comprar iogurte. Aí, quando ele chegou em casa, a mãe, vamos? Ele, vamos aonde? Ele disse, não. Como assim, vamos aonde, Paulo? No mercado. Ele falou assim, esse mês não vai ter mercado, não. Como assim? Esse mês não vai ter mercado? A mãe falou, não. Eu peguei todo o meu salário que eu recebi e dei de dízimo lá na igreja. A minha mãe, o quê? Tá de brincadeira, né? Não, sério. Não é, gente, que meu pai pegou todo o salário dele, foi lá e deu de dízimo. Porque ele disse assim, como eu gastava todo o meu dinheiro em jogos, agora eu vou dar todo o meu dízimo para Deus. Todo o meu salário para Deus. Foi lá e deu tudo. O pastor nem queria aceitar, sabia? O pastor disse, irmão, não. Então o senhor tira 10% e o resto o senhor leva para casa. Ele disse, não,
Quero dar tudo. Ele recebia em cheque, tudo ele deu. Tudo.